Bom dia, minha gente, são 8h53, hora do Café Capital. Tô tendo a honra, o prazer imenso de receber a minha amiga e deputada federal Dani Cunha para um bate-papo muito especial aqui de benfeitorias, né? Não só para Volta Redonda, mas para o Brasil inteiro. Né, Dani? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Betinho. Bom dia, família Fato Popular. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês nessa segunda-feira. Apesar da Dani não estar aqui fisicamente, né, sempre conosco, os projetos da Dani estão aqui fazendo bem para a nossa população todo mês, né, Dani? Graças a Deus, Betinho. Isso me alegra muito em ouvir. Então, eu queria falar um pouquinho com você sobre entregas nas comunidades e também no Estado. Seu mandato tem sido marcado, sim, por muitas entregas, né, importantes em diversas regiões do nosso Estado, desde campos, quadras, FAETEC, unidades dos Correios, inclusive 2 bases descentralizadas, gente, do SAMU. Como é que a deputada enxerga a importância desse trabalho prático que não está restrito aos gabinetes em Brasília, mas que chega diretamente na vida das pessoas aqui no estado do Rio? Betinho, isso para mim é a minha maior alegria, porque o deputado federal, embora ele tenha um mandato em Brasília, ele é eleito pelo estado do Rio de Janeiro. Então, eu preciso não só... Eu tenho que ter um trabalho duplo e um tato muito grande, porque eu preciso, em Brasília, trabalhar para passar as leis, para melhorar a nossa situação do Brasil como um país, como uma nação, mas eu preciso fazer um trabalho no meu estado e especificamente honrando aqueles que me elegeram e também beneficiando o resto da população. Então, eu posso dizer a você que a minha preocupação é tão, se não mais, em entregar no meu estado, né? Não só no município, mas no estado do Rio de Janeiro, onde, graças a Deus, eu tive voto em todos os municípios. Então, eu tenho uma preocupação de realmente poder, dentro do que é realista, fazer entregas para a população, né? Que beneficiem a nossa população na ponta. Aqui, a região leste está sendo beneficiada com uma base do SAMU, Dani, Sim. né? Fruto do seu trabalho, trazendo aqui essa descentralização, né? Graças a Deus, a população agora é melhor atendida por conta disso. Graças a Deus, com ambulâncias para poder facilitar chegar em hospitais e também fazer um atendimento até de triagem, né? Para deixar os hospitais eventualmente um pouco mais vazios também. Antes tinha que ficar esperando, né? A ambulância chegar para o socorro não era imediato. Sim. E a partir desse projeto tudo muda, né, Dani? Graças a Deus, eu acho que é uma das entregas a qual eu mais me orgulho, porque a gente está no front para salvar a vida. Né? Agora, ainda falando, gente, sobre saúde, tem um projeto, poxa, que está na boca do povo e eu tenho tanto orgulho de conversar sobre ele com você, porque você é a relatora, né, desse projeto de lei que já passou na Comissão de Saúde. O projeto de lei, gente, número 2630 de 2021, que trata do TDAH, cria a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, o TDAH. Esse projeto reconhece o TDAH como uma deficiência, garantindo os direitos fundamentais como o acesso à saúde, a educação inclusiva e também o mercado de trabalho. Os pais, Dani, sofrem muito com a falta, inclusive, do laudo. Imagina. Né, do TDAH. Quem tem TDAH, tem TDAH. E essa questão de você ficar renovando o laudo todo ano para a criança poder se matricular na escola, para a criança conseguir ter o benefício de uma vaga, né, num estacionamento, que ela tem direito para isso. E tantos outros direitos, né, que a pessoa com TDAH ela tem, e a gente acaba não garantindo por falta de fato de uma lei, de estar escrito no texto da lei, para a gente apresentar ao pai e mãe e brigar. Olha, isso aqui é lei, é da deputada Dani Cunha, ela lutou. Claro. Não é verdade, Dani? Não, com certeza, Betinho. Inclusive, eu quero dizer a você e a todos aqui que, na medida em que você foi falando esses seus 2 pontos, eu já anotei,
Porque como a lei foi aprovada na Comissão de Saúde, ela ainda tem um percurso a fazer para ser aprovada. E neste percurso, eu acredito, vou averiguar, que a gente possa tentar incluir esses 2 pontos. Se não possível for, a gente cria uma nova lei para realmente incluir. E eu vou dar um dado assim muito curioso, Betinho. Quando eu peguei esse projeto para relatar, eu vi, isso me entristeceu muito, eu vi resistência na Câmara. Por quê? O projeto, ele reconhece, como você falou, o TDAH, e reconhece ele em termos de acesso à saúde, mas principalmente o acesso educacional. Então, são coisas que a gente não para pensar, mas que fazem parte do dia a dia de quem porta um déficit de atenção. Então, por exemplo, poder realizar exames e provas na escola ou em qualquer instituição de ensino com um pouco mais de tempo, porque nós sabemos que quem tem TDAH na prática pode vir a demorar mais do que uma pessoa que não tem para concluir uma prova ou para concluir curso. E isso é fundamental nós olharmos e não discriminarmos, muito pelo contrário, entendermos e darmos as possibilidades adaptativas. E esse projeto, ele visa, assim como isso já está mais avançado para quem tem o TEA, que é o transtorno de espectro autista, o TDAH acabou ficando num limbo, porque hoje em dia muito mais pessoas são diagnosticadas com TDAH, assim como com autismo. Aí você vai me perguntar, mas o que aconteceu no mundo? As pessoas passaram a ter agora? Honestamente, não. Na minha opinião, isso já existia. Porém, no passado, existe um preconceito muito grande em uma criança ser autista, transtorno de déficit de atenção. Falavam muito que era frescura. Olha como é que pode uma coisa dessa. Sim. E hoje, ferramentas de diagnóstico fazem parte do dia a dia das vidas, principalmente dos mais jovens e das crianças. Então, esses diagnósticos precisos estão conseguindo dar tratamentos ou, acima de tudo, um acompanhamento adequado para o desenvolvimento dessa pessoa, criança, adulto, seja, para que possa prosperar na vida, né? Pra você ter uma ideia, você falou do passado, né? Porque hoje as pessoas falam, nossa, está sendo criadas essas modinhas disso, modinha daquilo, olha como é que está sendo tratado, como quem tem TDAH, mas é porque antes isso ninguém enxergava. Ninguém enxergava. E a pessoa sofria muita discriminação, como você mesmo disse. Eu tenho um exemplo na família da Cris, o Marcelinho, um menino, gente boa, menino bacana, sabe, do bem. E ele ia para a escola e não conseguia prestar atenção na aula. E os amigos, né, todos ficavam zoando ele o tempo todo. Chegava em casa, a mãe dele cobrava de fazer a lição, ele não conseguia fazer a lição, não conseguia. E aquilo ali foi perdurando. Só foram dar valor ao menino, ao problema que de fato ele tinha, quando ele atingiu a maioridade. Olha só. Porque ele queria trabalhar, precisava trabalhar, mas, Dani, só para você ter uma ideia, ele conseguia perder a hora do trabalho com o despertador tocando. Imagina. Ele não imaginava, não conseguia concentrar de que aquele despertador era para que ele pudesse ir ao trabalho. Ele não junta o bloco de informações com a mesma velocidade que a gente. Então, né? E quanto tempo esse menino perdeu? Se ele tivesse sido tratado na infância... Talvez, na maioridade, ele já estava acostumado com tudo, né? Não, com certeza. E tem outros problemas que vêm junto. Por exemplo, eu tenho em casa a minha enteada. Ela tem TDAH e hiperabilidade. Aí o que acontece muitas vezes com o TDAH? A gente fala em déficit de atenção. Só que muitas vezes quem tem TDAH tem hiperfoco também. Então, por exemplo, o hiperfoco para uma criança, eu tô vendo um game novo, eu tô fazendo, aí gera um hiperfoco naquilo ali, a pessoa vive só aquilo ali e ao mesmo tempo não entende que ela precisa compartimentalizar a vida e viver as outras nuances, seja escola, seja esporte, seja interação com a família, interação com os professores, cumprimento de tarefa escolar. Então, ainda tem essa variante que, se não acompanhado, uma criança com TDAH, por exemplo, pode ir para um hiperfoco e exatamente isso, não pensar em mais nada. Então, não tocou o despertador para ir para a escola, porque eu não estou pensando na escola, porque eu estou pensando naquele foco ali também, né? Agora, você falou do mercado de trabalho que envolve, né, também no texto dessa lei,
O hiperfoco ele ajuda muito também as pessoas que querem ingressar no mercado de trabalho. A gente tem assim um exemplo mundial, um piloto de motocross que ele tem TDAH e tem hiperfoco. O menino foi tão centrado, né, a pilotar, tão centrado que hoje é campeão mundial. Um menino que tem TDAH, campeão mundial. Aí as pessoas, quando jovem, ele sentava no chão e ficava pilotando, assim, sozinho. Na mente dele, ele estava numa pista e ele pilotando. Hoje é um grande piloto, campeão mundial. Então, se a gente não der, de fato, espaço e também compreender em forma da lei que o governo precisa tratar de forma especial, a gente vai perder muita gente boa, né, Dani? Sem sombra de dúvida. Todos eles, muitas vezes, como eu disse, às vezes acompanha de hiperhabilidades, às vezes acompanha também o hiperfoco, ou seja, basta orientação, um tratamento, dependendo, né, do grau, mas a gente, se não olhar para isso, estamos perdendo uma geração futura, porque cada vez mais esses transtornos estão sendo evidentes. E cada vez mais, por um lado, também temos uma geração que, se isso for reconhecido e cuidado desde o momento da escola, de preferência do ensino, né, juvenil, elementar, a pessoa consegue ter um acompanhamento para, quando chegar na maioridade, entender que é uma profissão, como o caso do campeão de motocross. Eu entendi, eu vou dedicar minha vida a isso. Ou então poder ingressar no mercado de trabalho com naturalidade, porque sabemos que o mercado de trabalho é difícil e ele não, muitas vezes ele não para dar esse tipo de acompanhamento. Então a pessoa precisa ter isso enraizado da época do ensino fundamental. Agora, Dani, sobre o PL 2563, né, de 2024, de sua autoria, altera a lei brasileira de inclusão para tornar obrigatória a capacitação dos profissionais de saúde no atendimento às pessoas com deficiência, especialmente aquelas com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista. O que te motivou a apresentar esse projeto, Dani? Como é que, na sua opinião, ele pode transformar o atendimento da vida assim, de milhares de famílias, né, que hoje ainda enfrentam, né, tantas dificuldades no sistema de saúde, né? Claro, não, sem sombra de dúvida. E o que acontece é o seguinte, eu vou dar um exemplo, Betinho, de uma situação que eu já vivi. Eu tive um projeto que ele cuidava de crianças autistas no âmbito de dentista, né, da odontologia, enfim. E por quê? Porque o autista, ele não tem necessariamente, dependendo do grau, a capacidade de se expressar. Então, ele não sabe falar, por exemplo, estou com dor de dente. Ele não aponta para o dente dele e fala, tá doendo aqui. Ele bate cabeça, ele se contorciona, ele não raciocina, ele entra em alto índice de estresse. Né? E para ir fazer uma simples limpeza no dente, você tem que dar anestesia geral em muitos casos nessas crianças. Então, hoje, o que eu acho que acontece? Sabendo dessa realidade, é fundamental que em cada hospital tenham pessoas capacitadas a entender e a lidar com pacientes que possam eventualmente vir com espectro autista ou com alguma outra deficiência que o impeça de conseguir se comunicar, que às vezes possa reagir, né? ter como consequência um comportamento um pouco mais agressivo, porque tem uma pessoa ali, se a pessoa está indo para o hospital, a pessoa não está bem, isso é fato. Só que dependendo do grau de autismo, a pessoa não sabe como se expressar. A maioria dos casos é criança. Então, como é que você chega para uma criança que está se debatendo, que vai te bater, que não? Você tem que entender como tratar. E eu acho que isso é fundamental para o futuro. Porque, como nós estávamos falando agora há pouco do TDAH, todos esses transtornos estão em crescente, estão sendo finalmente reconhecidos. E de nada adianta, existe um trabalho colossal de reconhecimento se não existir um trabalho de continuidade. Você reconheceu para cuidar, tratar, melhorar. Tem que estar na prática. Tem que estar na prática. Então, essa lei, para mim, era uma coisa que eu não deveria nem... Já deveria ser há muito tempo. Mas, como não é, né, a gente fica meio chocado quando a gente descobre coisas como essa. É uma lei muito importante, de prioridade minha,
que eu conversei com o presidente da Câmara, o presidente Hugo Mota, para aprovarmos o quanto antes, porque é absolutamente necessário. Não dá para passarmos o dia falando de transtornos e não falar qual é a solução que pode ajudar no aspecto da saúde. Essas duas leis, tanto a do TDAH quanto essa, né, da capacitação profissional, né, essa também já passou pela Comissão de Saúde? Não, essa ainda, na verdade, você me pegou, Betinho. Eu acho que tenho quase certeza que ainda não passou. Foi o TDAH passou. O TDAH passou. Essa não. E eu tô tentando, na verdade, porque assim, na Câmara, quando tem muita gente faz projetos relativamente parecidos. E eu não sei se funciona assim aqui na Câmara de Vereadores, mas normalmente apensa-se os demais projetos que são do mesmo tema. Então, o que eu tô tentando fazer? Como é um tema que tem muitas matérias que estão para serem votadas em plenário, eu quero ver se eu consigo apensar este projeto para acelerar o trâmite dele. Porque eu julgo, não que o do TDAH não fosse, mas o TDAH foi encaminhado por um caminho, por um ritmo. Agora, esse projeto da saúde, eu julgo ele ainda mais urgente. Então, eu vou tentar fazer de tudo para que seja aprovado no plenário o quanto antes. Uhum. Agora, Dani, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar Claro. de capacitação. Poxa, eu tô tão feliz, eu fui receber a carreta, né? Recebeu a carreta. Caravana Mais Qualifica Rio, quando ela estava chegando em Volta Redonda. Quem ainda aqui na nossa cidade não passou pela Vila Santa Cecília vai ficar surpreso quando vê uma carreta gigante que está ali embaixo da Biblioteca Municipal, um ponto estratégico no centro da cidade, justamente para poder incentivar as mulheres da nossa cidade a se qualificarem. Esse projeto nasceu no coração da Dani, né? Esse projeto social muito bacana. Quando eu fiquei sabendo, eu entrei em contato com a Dani e falei, Dani, vamos trazer para Volta Redonda, vamos trazer. A Dani, a resposta dela, claro! Eu gosto quando ela fala claro! E estamos estreando esse programa aqui na nossa cidade, o projeto Caravana Mais Qualifica Rio, levando capacitação, qualificação, oportunidade para as mulheres da nossa cidade. Eu fiquei surpreso também com o sucesso, porque em 3 dias de divulgação nós já tínhamos 200 mulheres inscritas, Dani. E outras que chegaram para a gente falando, olha, eu não estou conseguindo me inscrever, me ajuda. Então a gente tem ainda pessoas querendo se qualificar. Fazer uma lista de espera. E eu quero aqui apelar a você para que nos dê mais vagas, porque tem muita gente interessada com o maior prazer em fazer esse projeto. Eu queria que você falasse como nasceu no seu coração o Caravana Mais Qualifica Rio. Betinho, você me conhece já há um tempo. Sim. Nós fizemos muitas caminhadas juntos. E além de deputada, eu sou professora. Eu sou professora de empreendedorismo. Eu sou empreendedora. Minha carreira antes da política ela era 100% voltada para o empreendedorismo. E eu me encontrei, você pode perguntar assim, qual é o chapéu, ou para a geração mais nova, qual é o skin que você mais se identifica, né? Eu me alegro muito quando eu dou aula. Eu realmente me sinto muito realizada, porque assim como na política, claro, mas quando eu dou aula para mulheres de baixa renda em situações, vamos dizer assim, em situações graves, né? E eu já vi casos como, por exemplo, uma aluna que vendia bala de coco no sinal para ter o dinheiro para pegar a condução para ir ao curso. Vi mulheres que estavam à beira de suicídio, que estavam cogitando se matar. A amiga matricula no curso e ela sai de lá com a cabeça aberta falando, nossa, eu estava pensando em me matar e hoje eu achei um propósito de vida. E isso me impactou muito e me fez querer dar amplitude a esse processo, né? E hoje o que eu fiz para poder entregar em 24 municípios do estado e ter 3 polos fixos no município do Rio de Janeiro, eu fiz um trabalho em parceria com a Ebratec e com as minhas emendas parlamentares. Para quê? Para que eu possa ajudar mulheres, sejam vítimas de agressores, que muitas vezes não têm
independência financeira para sair de casa, sejam mulheres que tiveram que parar no mercado de trabalho porque tiveram filhos e não conseguiram se recolocar, mulheres que nunca tiveram a chance de ter uma formação. Então, o objetivo, né, da caravana, do Qualifica, é poder dar empreendedorismo para essas mulheres. E por que empreendedorismo? Porque o empreendedorismo é uma alternativa de vida. Então, muitas vezes a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro para empreender. Como é que eu vou empreender? Empreender, você pode empreender até numa organização trabalhando. Empreendedor é um estado de espírito, é um estado de liderança, é um estado de independência. E o objetivo do Qualifica é mostrar, dar ferramentas para que essas mulheres possam mudar de vida. Com um apoio que também é muito importante, que é o apoio psicossocial e a rede de apoio. Porque você pega um caso de uma mulher vítima de violência. Não é só, ela precisa de muito mais do que só a ferramenta para ela poder prosperar economicamente e ter uma independência. Ela precisa de um apoio, com certeza o psicológico dela não está bom. Então o objetivo é oferecer, vamos dizer, um tratamento completo. E para mim é uma honra inaugurar esse projeto aqui em Volta Redonda, Betinho, com você. Porque assim, tive a oportunidade de poder ter escolhido qualquer outro município, mas eu quis lançar aqui. Quando eu vi a sua ideia, eu logo intercedi aqui pela nossa cidade, né? Para a gente poder começar a dar o pontapé aqui e servir. Volta Redonda vai servir, eu tenho certeza, sim, de um espelho desse projeto. Eu também tenho certeza. Para diversas outras cidades, eu tenho certeza que nós vamos tirar muitas mulheres do fundo do poço, Dani. Porque são mulheres assim que desistem de viver. Quando passam por uma dificuldade no casamento, quando passam por uma humilhação, né, do marido ou de quem quer que seja, passando dificuldade do não sustento do filho, isso vai desanimando a pessoa cada vez mais vai desistindo da vida. Vai desistir da vida. E um projeto como esse, gente, traz novamente a esperança de um futuro melhor. E uma coisa que eu sempre falo, Betinho, e as minhas alunas, elas entendem isso, nunca é tarde para recomeçar. Então, assim, inclusive isso, se você olhar estatísticas de grandes CEOs, empreendedores do mundo, muitos deles começaram seus negócios aos 50, 60 anos e vieram a virar, enfim, arquibilionários aos 80. Então, assim, a questão não é sobre o quão será a prosperidade econômica, mas sim que nunca é tarde. Muitas dessas mulheres pensam, eu já passei da idade. Não. Como é que eu vou competir com uma pessoa mais nova? Não. Eu falo duas coisas sempre, Betinho. Nunca é tarde para recomeçar. E 2, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, que essas mulheres busquem sonhar grande, porque a gente nunca deixa de sonhar. Então, não sonhe pequeno, dá o mesmo trabalho do que sonhar grande. Gente, a Dani, para quem não sabe, ela faz um aulão, que é a coisa mais linda do mundo. Ela, como professora, né, ela faz um aulão de empreendedorismo que atrai milhares de pessoas, né? Quem segue a Dani nas redes sociais pode comprovar isso. Milhares de pessoas. Eu já vi galpões assim, lotados de mulheres ali guerreando para poder conseguir vencer na vida. Amém. E o histórico de sucesso disso é muito grande. Graças E eu a Deus. tô falando com a Dani aqui já, quando a gente estava conversando fora do ar, eu falei assim, agora você me ajuda a trazer o aulão aqui para Volta Redonda. Já está feito. Eu falei, Betinha, é só você marcar que eu estarei aqui com o maior prazer e a maior alegria do mundo. Então, nós vamos lotar o pavilhão ali da Ilha São João, né, para poder ouvir a ministração da Dani, o que ela tem para trazer de conhecimento para as mulheres, para que essas mulheres sejam cada vez mais empreendedoras. Não é aquele projeto, né, Dani? O pessoal, quando às vezes confunde as coisas. Tem gente que prega o empoderamento da mulher em detrimento ao movimento do homem. As questões... Não, nada disso. Não tem nada disso. Não é nada de feminismo, não. Não, né? não. O negócio aqui é trazer oportunidade para a mulher crescer, para ela ter a sua independência, sendo ajudadora da sua família o tempo todo, né, Dani? É exatamente isso, Betinha. É claro que
Qualquer homem é bem-vindo a participar, porque eu dou aula de empreendedorismo. Agora, nós focamos em mulheres porque, normalmente, são essas as mulheres que estão muito mais debilitadas. E, infelizmente, essa é uma realidade. Não só na questão da violência doméstica, dos abusos, mas, normalmente, quem tem um filho é a mulher. Então, quem fica muitas vezes cuidando do filho e acaba perdendo emprego é a mulher. Então, o nosso objetivo aqui de levantar as mulheres não é por questões de feminismo. Não é nada feminista. É uma coisa prática mesmo. É entender a realidade da mulher brasileira e tentar trazer alternativas para essa mulher. Dani, um outro tema que eu queria tratar contigo, a gente está conversando com a deputada federal Dani Cunha. Eu sempre falo aqui da importância de termos representantes cristãos ali no Congresso, né? Que defendem os valores que nós defendemos, né? Que defendem a família, que defendem Cristo. E eu gostei muito do seu posicionamento na PEC do aborto, né? O seu posicionamento foi fundamental, porque a gente vê a cada ano que passa uma tentativa de destruírem a vida, de destruírem a família, principalmente nesse governo que nós temos, né? De grande parte da esquerda que quer porque quer acabar com a família, né? do conceito de família criado, né, por Deus. E eu gostei muito do seu posicionamento ali frente à PEC 164, né, da Comissão de Constituição e Justiça, que reforça na Constituição que cada vida começa na concepção. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa luta, Dani. Claro. Olha, para você ver como a luta é grande, essa PEC foi feita em 2012 e, curiosamente, de autoria do meu pai, Eduardo Cunha. É uma PEC, eu sempre falo isso quando eu converso, principalmente em igrejas e com pastores. Infelizmente, tentam e atentam contra os nossos valores cristãos o tempo inteiro. Sim. Então, muitas vezes isso vem em formato de leis. Muitas vezes, Betinho, sabe o que eles fazem? Eles pegam leis que já estão sendo tramitadas com assuntos que não têm absolutamente nada a ver e inserem linhas para gênero. Eles mudam. Então, às vezes, você está tratando um projeto de matéria econômica que está sendo votado no plenário. Aí tem uma linhazinha, não, igualdade de gênero, blá, blá, blá. Então, as tentativas por parte da esquerda, elas são constantes, é uma guerra constante. Então, por exemplo, eu falei do meu pai ter criado essa PEC. Ele foi um grande defensor. Na época dele, ele barrou a liberação do aborto em 3 circunstâncias. Uma delas foi uma portaria. Você imagina o Ministério da Saúde passa uma portaria, a portaria não precisa de aprovação de ninguém. Não passa pelo Congresso, né? Direto. Não passa pelo Congresso. Ele solta no site do Ministério da Saúde, um dia da madrugada, do dia para a noite. E agora, procedimentos, enfim, realização de aborto pode ser feita no SUS. Olha que loucura. Aí diz que não liberou o aborto, mas liberou o aborto no SUS, ou seja, liberou o aborto. Então, 2 coisas que nós precisamos fazer constantemente. Estarmos vigilantes, porque o tempo inteiro tentaram e tentarão atentar contra todos os valores que nos são caros. E quando eu digo nossos valores, eu falo sim do aborto, da vida começar na concepção, eu falo da questão da proteção da família, do conceito da família, eu falo de coisas que eu particularmente considero, enfim, atrocidades, como banheiros separados em escolas. Eu falo muito isso, Betinho, como é que uma criança de 4 anos de idade sabe qual é o banheiro que ela tem que ir? Ela sabe, só que de repente ela vê uma pessoa entrando no outro, ela vai se questionar, ela é uma criança. Então, como é que a gente tem o direito de colocar na cabeça de uma criança uma dúvida que não existiria, porque ela pode ser criada num bojo familiar, como assim Deus instituiu que era, né? Então, é muito importante. Nós temos uma frente parlamentar evangélica que deve ter mais de 130 deputados. É importante porque essa frente visa justamente ser diligente e achar
essas vírgulas que tentam passar na calada da noite. Então, para mim, o meu posicionamento foi fundamental, porque foi um momento de muita alegria para nós, porque num governo de esquerda, o Congresso conseguiu se mobilizar e não foi fácil. A esquerda jogava protesto, falava que todo mundo era mãe de estuprador, jogava gente em cima, aquele estilo, né, que a esquerda sabe fazer muito bem. Mas a gente, principalmente o crente, ele aprende muito na vida a ser resiliente, né? Então, ali nós precisamos adotar esses princípios e práticas para cuidar o tempo inteiro. Então, é um trabalho de vigilância que eu tenho orgulho em fazer, e realmente foi uma confusão, foi difícil a aprovação da PEC, mas graças a Deus ela deu mais um passo, e agora o próximo passo é tramitar no plenário da Câmara. E toda notícia que saía, todo o posicionamento seu, a gente acompanha, né? E eu comentava que essa é a minha deputada. É porque você vota com orgulho, né? Muito. E eu fico acompanhando o tempo todo as suas ações. Poxa vida, eu escolhi bem a pessoa que eu apoio, a pessoa que eu confio. Então, eu deixo isso aqui público sempre que eu posso, né, Dani? Porque eu acompanho o seu trabalho de pertinho e me inspira muito, né? Obrigada. Tudo que você faz ali, eu tento trazer aqui também, né, para nossa região. Muito obrigada. Eu queria saber um pouquinho sobre futuro e compromisso. Futuro e compromisso, vamos lá. Bom, o futuro, ele a Deus pertence, mas cabe a nós aqui também trilharmos, né? O meu objetivo é continuar lidando com o mandato da forma que, graças a Deus, eu tive a chance de fazer até agora. Então, é poder visar cada vez mais entregas para a população. Então, a gente estava falando, por exemplo, aqui para Volta Redonda, do hospital oncológico. Nós vamos providenciar uma emenda para o hospital. Então, assim, nós reconhecemos as áreas de importância, são muitas, nem sempre a gente consegue fazer tudo, mas o objetivo é jamais sair do foco. Focar em entrega, focar na população, focar em devolver a oportunidade que nos foi confiado. Porque eu falo, né? Eu estou deputada. Eu posso não estar mais em algum momento, mas me foi confiado um mandato. Então, a minha obrigação, acima de tudo, é com aqueles que confiaram a mim o mandato e com a população. Então, o futuro entrega, se Deus quiser, cada vez mais entregas, e procurar na Câmara fazer o meu papel, que é o de ser uma deputada diligente, que é o de ser uma deputada que luta pelas causas, que luta pelo Estado do Rio de Janeiro, que luta pelas nossas bandeiras cristãs, e desenvolver cada vez mais projetos que sejam para o bem da nação brasileira, mas que jamais deixem de ignorar essas vertentes. Uma última questão, Dani, que eu tenho que falar aqui, que eu estava deixando de surpresa, né? Mas eu vou fazer você anunciar aqui para os nossos ouvintes, porque o projeto é seu, então nada mais justo. Gente, muita gente já conhece as reformas que estamos fazendo aqui nos campos da nossa cidade de Volta Redonda. Começamos pelo Genezão. Genezão ali na Ponte Alta. A reforma tá linda, tá linda. Acredito que a gente vai inaugurar em agosto, né, Dani? Passo, hein? Só tá esperando a grama pegar direitinho, porque ali foi escolhido a grama natural. Claro. Então demora um pouco mais, né? Porque a grama tem que pegar, mas acredito que em agosto aquela galera ali do Lúcio, né? O Lúcio é o grande líder ali comunitário que controla os jogos ali no Genezão, vai poder desfrutar de um campo todo estruturado, vestiário novo, arquibancada nova, alambrados novos, iluminação que não tinha antes. Não tinha. Entendeu? Agora terá. Ou seja, o seu investimento no esporte dá gosto de ver. Não só aqui em Volta Redonda, mas você ter feito isso no estado inteiro, né, Dani? E eu queria anunciar aqui, gente, que a Dani me deu mais 5 reformas de campos aqui para a cidade de Volta Redonda e Barra do Piraí. Perfeito. Né, Dani? Mais 5. Teremos os 2 campos ali do Aero, aqueles primeiros campos do Aero, que é muito frequentado, né? Todos os dias, aquela galera usa bastante. O campo do Aero primeiro, Dani, só para você ter uma ideia, no governo 2019, o antigo prefeito Samuca, na ocasião, fez uma mini reforma
e colocou a iluminação dos refletores e tudo. Rapaz, passaram-se um mês, toda a fiação foi roubada. Oh, meu Deus. Até hoje a prefeitura não conseguiu conseguiu voltar com a iluminação ali naquele campo que fica no coração da cidade do esporte ali, um núcleo lindo. E nós vamos, através da emenda da deputada Dani Cunha, fazer a reforma completa ali desse espaço, desse campo que vai ser sintético agora. Perfeito. Ele já é sintético, esse já é sintético. Tem um do lado que é grama natural, mas todo mundo já escolheu o sintético. E vai, os dois ali, um seguido do outro, serão reformados, né? Com estrutura, com tudo, arquibancada, iluminação, tudo para deixar o esporte da nossa cidade mais valorizado. E o campo do Três Poços, gente, do Três Poços, que nós também já fizemos a visita técnica, você mandou o pessoal para cá, eu os acompanhei, tá? O campo do Três Poços também vai ficar lindo, lindo, lindo. O campo do Roma também vai ficar lindo, gente, do Roma 2, tá? E o da Califórnia, que fica ali do lado da Associação de Moradores, o César nos recebeu com muito carinho lá. Participamos da visita técnica, o pessoal do estado, o Galô, que trabalha contigo, o Edson Albertassi, que também está indicando esses campos, né? Claro. Então, eu, o Edson Albertassi, a equipe do governo, o Repolho, que estava aqui, estava junto com a gente também, fazendo essa visita técnica. E eu acredito que esse ano ainda a gente dá o pontapé do início das obras, né, Dani? Com certeza. Queria aproveitar, Betinho, pegar um gancho rápido para agradecer ao governo do estado, porque eles têm realmente reconhecido a importância que é o esporte na vida da pessoa, e o esporte, ele, para começar, precisa ter um espaço para a pessoa poder praticar. Então, eles foram muito... Desde o começo do nosso mandato foi uma prioridade, é uma prioridade minha. Aí muita gente pode perguntar por quê, porque eu sou super perna de pau no futebol, mas isso para mim não importa, porque o esporte transforma vidas, transforma a vida, ele dá hierarquia, ele dá senso de trabalho em equipe e, acima de tudo, nesse Rio de Janeiro que a gente vive, ele dá alternativa para as crianças. Muitas vão deixar de idolatrar um traficante local para talvez idolatrar um atleta, né? Então, inspirado. Exatamente. Né? Então é muito importante isso. E, Betinho, saiba que todas essas iniciativas estão encaminhando, como o Betinho falou a vocês, já estão bem encaminhadas, o Genezão já é uma realidade e os demais campos vão se tornar muito rapidamente uma realidade, porque nós somos diligentes demais com esse ponto e não abriremos mão de poder fazer, obviamente, no tempo, mas no tempo mais rápido possível. Foi a Dani que fez o do Boa Sorte, foi a Dani que fez o do Vila Nova. É verdade. Ficou lindo, né, Ficou Dani? Lindo. Lindo. E são os campos hoje mais falados aqui da nossa região. Todo mundo quer jogar lá no Boa Sorte, todo mundo quer jogar lá no outro. E agora teremos mais para poder dar, né? E outros aqui. Exatamente, né? Perfeito. Uma estrutura que nunca ninguém pensou na gente, tá, Dani? Legal. Eu queria te agradecer por isso. Inclusive, o prefeito Neto está te esperando lá no gabinete dele, justamente para te agradecer, porque o campo do aero foi ele que ficou brigando comigo. Não fala para minha deputada fazer o aero. Vamos fazer, vamos cuidar. O nosso objetivo é esse. Então, se não fosse, né, o seu carinho aqui com a nossa cidade, as suas emendas, não só com Volta Redonda, mas com Barra Mansa, com Resende também. Tô sabendo que você também está cuidando lá de Resende e Itatiaia. Sim. Então, muita coisa boa vem por aí. Ô, Dani, queria te agradecer por ter aberto esse espaço na agenda, vindo lá de Brasília para poder conversar um pouquinho com a gente aqui. Obrigado de coração, te espero mais vezes. Eu sei que a sua agenda é muito complicada, são muitos compromissos, mas se você puder estar aqui mais vezes conosco, vai ser um presente para nós, tá? Para mim é uma alegria, Betinho, família Fato Popular, eu tenho uma alegria enorme em acompanhar esse dia a dia tão lindo do trabalho que vocês fazem aqui, e você pode ter certeza que estarei mais presente, e quem sabe a gente não retome, tem gente que não lembra, mas talvez uma pessoa
pessoa ou outra lembre do Fique Esperto que a Dani tá de olho, né? Isso então aí. A gente tem que retomar fazendo umas pílulazinhas para falar um pouquinho do que acontece em Brasília e trazer para vocês esse conhecimento que vocês merecem também. Valeu. Um beijo no seu coração. O Teco te agradece todas as vezes por causa do tchau, querida, né? Porque... Não, você tem que estar aqui mais vezes, Dani, pra gente falar mal do Lula junto. Vamos debruçar esse tchau, querida, junto. Só eu que tô falando mal do Lula aqui no programa. Eu quero alguém pra me ajudar. Não por isso, conte conosco. Dani, beijo no coração, minha amiga. Beijo.